fértil, vai trabalhar, vai começar a mudar a história das nossas vidas, para a honra e glória, louvor e exaltação do teu santo e maravilhoso nome. Eduardo, por gentileza, recolha os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto isso, irmão, pode deslocar-se aqui à frente e dar seguimento ao estudo maravilhoso que está sendo ministrado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, fazer essa oração, agradecendo mais uma vez. A oração é sempre bom, é sempre gostoso, é sempre maravilhoso. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar essa manhã cada coração, do mesmo jeito que falou ao meu, né? E que nós possamos sair edificados juntos como igreja, como irmãos, e que nós possamos aprender a cada estudo desse. Que você possa anotar, trazer um caderno, trazer uma caneta, o que for possível para que você não perca nada. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por essa unção, Pai eterno, que nós recebemos, meu Pai, que nós presenciamos aqui nesse louvor, Pai. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, se faz presente. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui presente, quer falar aos nossos corações, Pai. Eu sei, Deus amado, que a função que quebra jugo, meu Pai, que destrói, Senhor Jesus, qualquer, meu Pai, jugo, meu Pai, do pecado, Senhor Jesus, jugo, meu Pai, de doença, jugo de enfermidade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, possa estar sobre essa igreja, Pai, e que a Tua palavra possa ser ministrada, Senhor Jesus, possa ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que nossas mentes, meu Pai, nos ajude a entender, Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra, meu Pai, o Evangelho, Senhor Jesus Cristo, o que a Tua palavra venha nos ensinar, Pai. Para, Senhor Jesus, gerar fé em nossos corações, Pai. Para gerar mudança, transformação, meu Pai. Verdadeiramente, Senhor Jesus, a cada dia em nossos corações, Pai. Aquilo, meu Pai, que precisa ser arrancado da nossa vida, aquilo que precisa ser retirado da nossa vida, que não agrada ao Senhor, que não faz bem nessa caminhada contigo, meu Pai, que possa ser retirada, Pai. E que nessa manhã, Senhor Jesus, o Senhor possa transformar, Pai, através da Tua palavra, Senhor Jesus, possa transformar as nossas mentes, meu Pai. Possa, Senhor Jesus, fazer, meu Pai, mudanças nos nossos corações, Pai, para nós compreendermos e praticarmos a cada dia, meu Pai. A cada dia, meu Pai, viver uma vida em santidade contigo, meu Pai, em comunhão contigo, Senhor Jesus, vivendo os milagres, meu Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas, para a igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto o Carlos Eduardo está passando a salva, poderia sentar? A gente vai dar continuidade no livro de Atos. Hoje nós estudaremos o capítulo 8. Que vai falar sobre uma pessoa que pouco é falado na Bíblia, mas Lucas, ele trouxe apenas um capítulo só para esse homem. Um homem que foi levantado como diácono para administrar uma questão que era de responsabilidade muito grande e que, ao mesmo tempo, não foi só um diácono, mas também um evangelista, ao ponto que as pessoas já o viam como Filipe, o evangelista, o evangelista Filipe. Então hoje nós estudaremos no capítulo 8 sobre Filipe. Eu queria ter trazido umas imagens para que a gente pudesse visualizar, só que não dei nem tempo de... Eu não tenho que passar para a Micaela, mas tá bom. Atos 8.
Amém. Diz bem assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como um grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceram-lhe dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Vamos parar por aqui e depois a gente dá continuidade. O livro de... essa parte de Atos é bem interessante, como eu falei anteriormente, fala de um homem chamado Filipe. Aqui de início nós percebemos o início da perseguição que foi submergida sobre, ou colocada sobre aquele povo, sobre o povo cristão. Após a morte de Estevão, o diácono Estevão, houve uma imensa perseguição, e a palavra do Senhor fala aqui claramente que houve um homem, que eu não vou falar muito sobre ele, né? Vai ser o próximo, mas houve um homem que consentia com essa perseguição. Eu acredito que Lucas colocou essa parte porque já depois de estar escrevendo a história, ele pôde esclarecer através da história de Paulo, que antes era Saulo, o que ele pensava. Com certeza Lucas deve ter perguntado para Paulo o que ele pensava, o que ele sentia, o que acontecia naquela época. E Paulo falava: naquela época eu consentia, eu aceitava. E é interessante porque existe um termo, deixa eu pegar aqui rapidamente. Existe um termo para essa palavra consentir. Eu não puxei a palavra aqui, mas essa palavra do grego. Ele vem falando sobre consentir com prazer. Então,
Paulo mostrava que ele tinha prazer e alegria em ver aqueles homens sendo perseguidos e mortos, principalmente Estevão. Claro que Saulo, anteriormente, né, com Saulo, ele fazia mais a questão de perseguir e prender. Mas muitos homens eram mortos. E aí houve a perseguição. Com isso, o povo de Deus saiu de Jerusalém, que era uma cidade, que era o centro ali, e começou a se espalhar pela Judéia e Samaria. Judéia é já o reino, o país, né? E Samaria também. É interessante que, se nós formos entender um pouco sobre Samaria, não vou entrar nesses detalhes, mas anteriormente, se eu não me engano, em 2 Reis, 1 Reis capítulo 17, fala quando existia o reino do norte e o reino do sul, né, pastor? Que era Israel e Judá. Israel tinha 10 tribos e Judá tinha 2 tribos. E com isso, tinha o reino do norte e o reino do sul. O rei assírio pegou e entrou nessa região de Israel, porque eles estavam pecando, estavam em pecado, e com isso dispersou aquele povo, pegando e levando para a sua região. Com isso colocou outras pessoas ali, no povo do norte, que era o reino de Israel, enquanto o povo do sul era o reino de Judá. Com isso, a gente pode perceber que houve uma miscigenação desse povo, uma miscigenação, uma mistura, fazendo com que muitos outros povos, culturas, deuses pudessem estar ali, naquela região do povo do norte. Aquela região tinha um centro, a capital, que era chamada de Samaria. Essa Samaria era a capital principal, mas depois, com o tempo, esse reino do norte, ele ficou todo conhecido como Samaria. Então, vocês estão entendendo? Amém? Então, o reino do norte, que antes era chamado de Israel, agora ficou conhecido como um todo como Samaria. Então, é interessante de entender que existia a miscigenação, a mistura de povos, de culturas naquela região. Por isso que o povo judeu, eles não aceitavam que os samaritanos faziam parte do povo deles. Eles não acreditavam mais que os samaritanos eram um povo, vamos dizer a palavra, puro. Um povo que fazia parte da cultura judaica. Por quê? Porque havia aquela miscigenação. Já havia idolatria de outros deuses e outras culturas. E até no então, a gente viu nessa parte que naquelas regiões existiam também até ocultismo, né? Que foi falado aqui de Simão. Simão o mago ou o mágico. Com isso, nós podemos perceber que Samaria era um povo miscigenado, um povo misturado, e aí o povo judeu não olhava bem para eles, não aceitava-os como um povo judeu. A gente vê claramente algumas passagens, por exemplo, de Jesus com a mulher samaritana, e outras também sobre o bom samaritano, que a gente pode perceber nessas passagens o posicionamento e a visão do povo judeu em relação aos samaritanos. Amém? Então, nós entendemos, podemos compreender melhor agora o local, a região onde se começou, onde se iniciou o ministério de Filipe, vamos dizer assim. E aí, a palavra fala que desencadeou essa grande perseguição em Jerusalém. Aí, alguns falam, não, mas esse Filipe era o apóstolo ou o diácono? Nessa passagem aqui fala, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, dá-se a entender que os apóstolos, os 12, eles ficaram em Jerusalém. Então, quem era esse Filipe? Esse Filipe, em Atos 6, fala bem aqui. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe puseram as mãos. Como anteriormente aqui. A partir do versículo 3, capítulo
capítulo 6, a partir do versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe puseram as mãos. É interessante que o formato agora, como a gente vê a igreja, quando aqueles crentes, gente, estavam reclamando que o povo não estava acolhendo as viúvas, não estavam alimentando, a igreja parou e pensou: opa, vamos lá, vamos trabalhar aqui, vamos colocar pessoas para nos ajudar. É interessante que o presbítero Cadu, na aula passada, né, no ensino passado, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou assim que a questão de os apóstolos estarem no trabalho da pregação e da oração e os diáconos estarem no trabalho de estar lá acolhendo as viúvas, os órfãos, estar alimentando, estar fazendo esse trabalho administrativo, não quer dizer que um seja maior do que o outro. Então era um trabalho em conjunto, porque os apóstolos viam que eles não podiam fazer de tudo. Ele trouxe até a ideia de Moisés, quando o sogro de Moisés veio falar com ele e falou: olha, você está o dia todo aí aconselhando as pessoas, em vez de você pegar e colocar cabeças de 50, cabeças de 100, cabeças de 1000, para pessoas com um bom testemunho, pessoas que possam te ajudar com sabedoria, né? Então é interessante que existe esse trabalho dentro da igreja, esse trabalho administrativo, né? Só que é em conjunto. Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra. Enquanto o pastor Fernando está pregando o evangelho, está falando aqui, ó, tem outros pastores lá indo visitar, igual por exemplo a gente vê muitas e muitas histórias do pastor Henrique tendo a possibilidade de ir em várias casas. Minha mãe é um exemplo, que foi uma das pessoas que foi visitada pelo pastor Henrique. E aí nós entendemos essa necessidade, essa responsabilidade de estarmos cuidando uns dos outros. E aí com isso nós podemos ver que esse trabalho administrativo era em conjunto, né? Foi o que o presbítero Cadu falou. Com isso, nós entendemos aqui que Filipe agora não é o Filipe o apóstolo, né? Um dos 12. Aqui é um dos 7, que é os diáconos, que são os diáconos. Só que é interessante que a gente pode observar que Estevão e Filipe, eles não ficaram só nesse trabalho administrativo. Eles fizeram algo a mais. Por quê? Porque eles estavam cheios de Deus. O evangelho tinha alcançado tão profundamente o coração deles que eles não conseguiam ficar parados, não conseguiam ficar quietos. Eles precisavam pregar o evangelho. E é isso que a igreja precisa. Muitas vezes a gente acha: a gente está aqui no trabalho administrativo da igreja, está bom, no nosso dia a dia eu vou ficar quieto na minha, eu vou ficar aqui, não preciso fazer nada. Às vezes não pensa isso, mas nós fazemos. No nosso trabalho, na nossa família, nós temos a responsabilidade de estar pregando o evangelho, de estar falando de Jesus para as pessoas. Não é só porque eu, por exemplo, toco violão, ou faço qualquer coisa aqui, ou o pastor Henrique vem, prega, estuda só para vir pregar aqui na igreja. Não quer dizer que ele não vá pregar no evangelho lá fora, na sua família. E é necessário que nós façamos isso. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Está nos chamando para falar do amor dele para a nossa família, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade, de escola. Aí está a causa da perseguição do povo, que ficaram o quê? O Senhor mandou que fosse pregar a toda criatura, eles ficaram
Então, somente em Jerusalém se acomodaram, através da perseguição, dispersaram e pregaram o Evangelho e nos alcançou nos dias atuais. É verdade. E aí fala até os confins da terra, né? Até o penúltimo, igual o pastor gosta de falar. Com isso, a gente pôde perceber que essa perseguição ativou essa responsabilidade de ir para os lugares e pregar o Evangelho. Começou com Samaria, aqui fala que uns foram para a Judéia, na verdade fala que todos, menos os apóstolos, mas todos se dispersaram. E aí alguns foram para a região da Judéia, que é o país, né? Enquanto a capital é Jerusalém, a Judéia é o país. E outros, como Filipe, foi para Samaria. E aí lá, em Samaria, ele encontrou um homem interessante. Eu tentei entender o porquê que Lucas colocou especificamente. Eu acredito que seja pela forma como a situação aconteceu. E a gente pode ver que esse homem apareceu no meio dessa história, chamado Simão. Simão, alguns conhecem como Simão mágico, outros um mago, né? E esse Simão era muito conhecido nessa região de Samaria. E aqui está falando que não é a capital Samaria. Aqui está falando que Filipe foi para uma cidade de Samaria. Então a região samaritana, ele foi para uma das cidades. Uns afirmam que foi Siquém, pelo fato de Siquém ter mais pessoas que, na verdade, menos pessoas idólatras e mais pessoas voltadas para a ideia dos judeus, a questão da religião judaica. Então, nem Siquém provavelmente pode ter sido, mas aqui na palavra não é falado. Com isso, Filipe, numa das cidades de Samaria, chegou lá e encontrou um homem chamado Simão. E aí, Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com mágica durante muito tempo. Então, Lucas, ele mostrou claramente que esse homem ele utilizava poderes ocultos, né? Ou ocultismo, e magia para iludir as pessoas. E de repente, Filipe chega lá, pelo poder do Espírito Santo de Deus, fazendo milagres e curando enfermos, expulsando demônios. Esse homem chamado Simão, ele ficou maravilhado com aquilo e achou interessante. E ele começou a seguir Filipe, que é o que diz a palavra. Ele começou a observar o que Filipe falava e observar como Filipe agia. Mas aqui na palavra não vem falando se ele falou alguma coisa para Filipe, apenas observava o trabalho de Filipe. E de repente, a palavra traz ao nosso entendimento que as pessoas conheceram o que Filipe estava fazendo. Isso chegou aos ouvidos dos apóstolos. Por chegar nos ouvidos dos apóstolos, falaram bem assim: não, então, já que Filipe está fazendo isso, Deus está usando Filipe, vamos ajudá-lo. E mandaram Pedro e João. Com isso, Pedro e João foram para aquela região de Samaria. Aquela região de Samaria, chegando lá, junto com Filipe, eles também começaram e continuaram aquele trabalho. Mas perceberam uma coisa, que as pessoas não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Elas estavam seguindo Filipe, creram, até fala que o próprio Simão creu e também foi batizado. Esse batismo é formalizado pelos teólogos, que é o batismo nas águas. Então, ele, próprio Filipe, batizou muitas pessoas naquela região. Batismo nas águas. Pelo fato disso, os apóstolos conheceram essa situação e foram ajudar. E deram continuidade e perceberam que aquele Filipe ainda não tinha trabalhado a questão da imposição de mãos e ter ministrado sobre aquelas pessoas a descida do Espírito Santo. Com isso,
Pedro e João e puseram a mão sobre as pessoas, e as pessoas começaram a ficar cheias do Espírito Santo. Ali aconteceu o batismo do Espírito Santo naquelas pessoas. Que maravilha, que bênção, como Deus agiu naquela situação, como Deus resolveu essa situação que as pessoas de Samaria, meio que eu acredito que nem já eram desacreditadas, já eram separadas do judaísmo até então, já havia muita idolatria naquela região, mas Deus mostrou misericórdia sobre aquele povo, e através dessa perseguição, muitas pessoas conheceram o nome de Jesus. A palavra do Senhor aqui em Atos fala que o próprio Filipe, ele falava de Cristo, pregava a Cristo. A mensagem dele era Cristo, nada mais. Era Cristo, era Jesus. Com isso, apareceu novamente esse jovem, um rapaz chamado Simão. Aí, ele já se mostrou. Aqui, no capítulo 20, vamos a partir do versículo 18, fala bem aqui. 8, 18, tá? Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Opa, agora ele fez algo com que a gente ficou preocupado. O que esse homem estava pensando? E aí Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e olhe ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do teu coração, pois vejo que você está cheio de armadura e preso pelo pecado. Então, Pedro aqui expôs o que estava acontecendo com esse Simão. É interessante que Tiago 4, versículo 3 fala bem assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Simão mostrou claramente que o objetivo dele, quando ele pediu para que ele recebesse aquele formato de autoridade para fazer também aos outros, ele mostrou claramente que ele estava procurando algo para o seu prazer, ou para si mesmo, para enriquecer, porque ele é um grande homem de poder naquela região. Era conhecido como esse, um grande homem com poder. E com isso, ele olhou para aquilo e é interessante que a gente pode analisar que quando Filipe estava fazendo as maravilhas, em momento algum Simão chegou em Filipe e falou: eu quero fazer isso também, eu quero aprender isso também. A Bíblia fala, Lucas fala, que não aconteceu isso, não tem isso falando. Mas quando ele viu algo diferente, que não era acostumado a ver, que era a presença do Espírito Santo, ele ficou impressionado com aquilo. Amém. A gente pode reparar que tanto ele como as pessoas no dia do Pentecostes, quando ouviram a descida do Espírito Santo de Deus, ficaram impressionadas, porque isso não acontecia naquele tempo. Isso não acontecia, eles não viam aquilo. Então a presença do Espírito Santo de Deus, quando entra numa pessoa, quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo, ela não consegue se conter de tão cheio que ela está. E as pessoas até falavam, no dia de Pentecostes: as pessoas estão bêbadas, olha o que está acontecendo lá. Do mesmo jeito que Simão ficou impressionado: poxa, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso, como pode acontecer isso? Opa, eu quero isso também. Só que, em momento algum, ele mostrou que ele queria algo com Deus. Em momento algum. A palavra do Senhor fala que ele creu no que Filipe falava, creu naquilo que ele falava, mas isso foi apenas acreditar. Aquilo não gerou fé no coração dele. Aquilo não fez com que ele transformasse a mentalidade dele. Não houve uma transformação de mente. Ele simplesmente acompanhava
olhava e achava interessante, mas não houve uma transformação na vida daquele homem. Com isso, ele mostrou claramente quando pediu, dando dinheiro, oferecendo dinheiro para os apóstolos, pediu com que ele fizesse também aquilo. Me ensina, me mostra como posso fazer isso também, que eu quero fazer também. Eu quero ganhar muito dinheiro. Ele não explicou isso, mas deu a entender. Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar poderoso, eu quero ficar conhecido. Porque aquilo não era costume, não acontecia aquilo. Então Simão pegou e falou isso. Olha, Lucas 12, 13, 15 fala, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, falando para Jesus: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vocês? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 1 Timóteo 6, 9 ao 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Mateus 6, 19 e 25 fala: Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, não furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Aleluia. A gente pode reparar que, através desse versículo, por exemplo, qual era o tesouro de Simão? O tesouro de Simão não vinha na salvação, não consistia em querer ser salvo. Ele queria coisas terrenas, coisas palpáveis, ou glória, ou poder, ou riqueza. É isso que Simão queria. E aí, Simão, depois que o apóstolo falou com ele, ele pegou e falou bem assim: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada que vocês disseram. Olha como é que foi a resposta de Simão. O que o apóstolo falou? Bem aqui, ó. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum ministério. Versículo 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. O que o apóstolo pediu para Simão? Você tem que se arrepender e você tem que orar ao Senhor. O arrependimento e a oração de pedido de perdão ao Senhor tem que vir de nós. Se nós erramos, se nós pecamos, nós temos que fazer. Outras pessoas não vão fazer por nós. A salvação é individual. E o que Simão falou? Orem vocês por mim. Em momento algum ele mostrou arrependimento. Em momento algum Simão mostrou ter falado assim: não, então perdoa, ir lá e pede perdão. Ele não obedeceu os apóstolos, disseram, e é interessante que ele meio que terceirizou o trabalho da petição de perdão. Ele não quis fazer com que ele não demonstrou, na verdade, que ele queria e que ele estava arrependido daquela situação. Não mostrou arrependimento. E ele quis terceirizar, falou: não, olha vocês por mim, vocês peçam perdão por mim. Amém? Amém. Então, a gente percebeu que Simão, as atitudes dele, eram atitudes gananciosas, voltadas ao poder, ao dinheiro, às coisas do mundo, ao prazer terreno. Do mesmo jeito, Ananias e Safira. A gente vê que muitas coisas aconteceram por causa do dinheiro. Ananias e Safira, eles morreram porque eles pecaram, porque eles mentiram.
esconderam uma parte do dinheiro e entregaram o restante para os apóstolos. Isso mostrando que a avareza estava no coração deles. E que eles não haviam mudado, não houve transformação, não houve conversão naquelas vidas. Do mesmo jeito Simão viu milagres, viu situações em que Filipe expulsou demônios, mas em momento algum ele houve uma verdadeira conversão. Amém? Olha que interessante, eu trouxe algumas coisas para que a gente pudesse entender sobre Simão. No século II, Justino Marte, oriundo da mesma região de Samaria, conta-nos sobre Simão que quase todos os samaritanos, embora poucos entre outras regiões, adoraram como o primeiro Deus. Então, esse homem Simão ele ficou muito conhecido nessa região. É uma situação extra-bíblica que a gente pode ver na historicidade da igreja. Poucos personagens bíblicos causaram tão má impressão como Simão, o mago. Na igreja antiga dizia-se, e ainda é repetido em muitos livros de história, que ele foi o fundador de quase toda heresia de origens incertas. Em algum ponto, por volta do século III ou IV, um escritor anônimo com muita imaginação escreveu a literatura pseudo-sementina, no qual Simão, o mago, é o vilão que vai a todo lugar tentando desfazer o trabalho de Simão Pedro. Então, a história de Simão ficou tão conhecida que outros, até no século III, no século IV, falou sobre Simão. Olha que interessante, na Idade Média, os cristãos que desejavam a reforma da igreja e que lamentavam a prática de comprar e vender posições eclesiásticas, deram a essa prática o nome de simonia, por causa de Simão, o mago. Então, até na Idade Média, havia essa questão. Simão era muito conhecido por essa prática de querer comprar algo. Alguns até dão a entender também sobre a lei das indulgências, que você comprava para receber. Você comprava para receber a sua salvação, o seu terreno no céu. As coisas de Deus não são compradas por dinheiro, não são compradas por coisas terrenas. Deus, Ele nos deu de graça. Aleluia. E de graça nós entregamos também. A palavra do Senhor, ela vem para nós de graça. A salvação vem pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Nada é comprado com dinheiro. Tudo foi Deus que nos dá. É Deus que nos deu. A salvação foi Deus que nos deu. A responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós fomos alcançados através da pregação do Evangelho. E agora nós temos uma responsabilidade de pregar o Evangelho aonde nós estivermos. De graça nós recebemos e de graça nós damos. Amém? Amém. Simão não entendeu isso. Mas que nós possamos entender isso. Que o Senhor nos deu o Evangelho, nos deu as boas novas, nos deu Jesus Cristo. E com isso, através de Jesus, nós somos salvos e remidos pelos nossos pecados. Amém. E nós temos que compreender e ao mesmo tempo temos que pregar e falar para as pessoas também. Essa alegria que nós temos, nós também temos que passar, temos que mostrar para as outras pessoas, temos que buscar pessoas, temos que pregar o Evangelho verdadeiramente. Amém? Dando continuidade, a partir do versículo 26. Pastor Henrique, se você quiser falar alguma coisa para complementar, presbítero Henrique, ou Carlos Eduardo. Pastor está ali. Está meditando. A partir do versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco, o etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace ou Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe:
Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jerusalém. Boas novas de Jesus, desculpa. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu, mas, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em toda a cidade pelas quais passava. Então esse próprio Filipe deu continuidade no trabalho dele. É interessante que só achar aqui. É interessante que a gente pode reparar em Atos 21, você vê até onde Filipe foi. Atos 21, do 7 ao 9, fala bem assim: demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e apontamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então Filipe ficou muito tempo em Cesareia. Muito tempo ele ficou naquela região. Ele pregava o evangelho e era um homem muito conhecido pelos apóstolos e por todos, ao ponto de o próprio Lucas colocar um capítulo só para ele. Com isso, aqui vem falando nessa parte, a partir do versículo 26, que Filipe foi um anjo, um mensageiro de Deus, chegou a Filipe e falou para ele ir ao sul e deu continuidade. Filipe foi. Com isso ele encontrou um homem que, na palavra do Senhor, fala que ele era eunuco e ele era responsável por administrar, né, as riquezas de uma rainha Candace. Muitas pessoas falam que essa rainha Candace é o nome de uma pessoa, mas rainha Candace não é um nome, é um título. Mesma coisa de um faraó. O faraó é um título. Candace também era um título de uma rainha etíope. Mas naquela época, a Etiópia não era a Etiópia que nós conhecemos hoje. A Etiópia era no sul do Egito, que era chamado de Cuxi. Então, naquela região da Etiópia, no sul do Egito, esse homem saiu lá do sul do Egito e foi para Jerusalém adorar a Deus. Não sabemos se ele era prosélito ou apenas temente a Deus. Prosélito é aquele novo convertido. Por ele ser eunuco, eu não sei como eles faziam isso, porque o eunuco ele era castrado. Então, eu não sei como é que era. Eu vou pesquisar, não tive nem tempo de pesquisar, era muita coisa. Eu queria pesquisar mais um pouco para trazer para vocês. Mas, até então, a palavra do Senhor não fala se ele era prosélito ou se era apenas um temente a Deus, que foi adorar a Deus em uma das festas. Com isso, ele voltando, encontrou Filipe. Por ele encontrar Filipe, na verdade, Filipe o encontrou, a palavra do Senhor fala que ele estava lendo. Se a gente for pesquisar, em algumas pesquisas, na antiguidade, alguns homens, eles gostavam de falar alto, de ler em voz alta. Eles tinham esse costume.
E aí, de repente, Felipe ouviu aquele homem, aquele eunuco, lendo o livro de Isaías. Aí eu fui tentar, mas como é que ele vai ler o livro de Isaías? Porque normalmente esses livros eram lidos dentro das sinagogas, né? Dentro dos templos. E como é que ele lia aquele livro? Como é que ele chegou assim, de repente ele estava com o livro em mãos? Pode falar, pastor. Então, eu fui pesquisar, e aí, por ele ser muito rico, por ele ser um eunuco de uma rainha da Etiópia, ele tinha muita riqueza. E com isso eles tiveram acesso, porque era escrito através de papiro, né? Era escrito através desses papiros, e com isso eles escreveram, e ele tinha isso em mãos. É interessante porque homens muito ricos que tinham acesso a esses livros, porque eram feitos à mão. Né, pastor? Essa rainha Candace, bota lá. O que é? Rainha Candace. É um título. É um título. Preta. Pastor, uns falam que naquela época os etíopes não eram negros, outros falam que eram negros. É uma coisa que ficaram incógnita, né? Porque eu pesquisei e uns falavam, não, naquela época, eu li até um livro e falou, não, naquela época os etíopes, da rainha até, aqui citou essa parte, falou assim que eles eram brancos, não eram negros. Mas outros já falavam assim, não, eles eram negros. Deixa eu te falar. Só para completar essa história aí. Essa rainha foi lá e ficou encabulada com o que viu com Salomão. Tempos atrás. E Salomão, que não deixava passar nada. Pode ir, não está escutando não? Ah, não, está tranquilo. E Salomão, que não deixava passar nada, creu na rainha. E nasceram-se filhos, ela engravidou e teve filhos. Um povo meio judeu e meio etíope. Criou-se uma comunidade lá na Etiópia. Você não tinha nascido ainda, ou talvez já tivesse, pelas contas aqui. Começou-se uma guerra igual a Rússia invadindo a Ucrânia. E eles foram querendo fugir para o canto da Etiópia. Essa comunidade que nasceu fruto dessa subida da mulher que foi lá ver a glória de Salomão, dos etíopes. Por isso esse homem sobe esses dias até Jerusalém, saia da Etiópia, para ir lá adorar. Eles eram meio judeus e meio etíopes. Nessa fuga, Israel manda uma porção de avião, igual o Brasil está mandando, e numa noite eles resgatam 10.000. Conseguiram tirar, escondido, os aviões descendo, numa noite, 10.000 etíopes, 10.000, esses judeus, fruto dessa união de Salomão com essa mulher, essa rainha, é chamado de Falache. Judeus Falache, são pretos. 10.000 foram para Israel. Hoje, eles são um povo de terceira classe dentro de Israel.
é o povo que está lá, o morador de Israel como judeu, mas eles são Eles consideraram cambalá? terceira classe Cambalache? e trabalham os falaches. E trabalham os serviços como o pessoal daqui do Brasil que sai para os Estados Unidos. É um pessoal que faz serviço que os americanos não fazem. Eles estão lá. Certo. E eu queria conhecer, quando tive a oportunidade de ir lá. Nós estávamos subindo, para chegar perto do Gólgota, que é a visão do Morro do Gólgota. Então tinha um pessoal organizando a fila. Uma mulher aqui do lado, organizando as filas, sentadinha, aí liberava um tanto, parava. Liberava um tanto, parava. Assim, é muita gente para subir. E era uma falácia. Aí eu tive a oportunidade de conhecer. Parei e comecei a conversar com ela, um pouquinho em inglês, eles falam inglês também, todo mundo lá. E ela perguntei se Israel era bom, se eles eram felizes lá em Israel. E ela, assim, um sorriso, uma felicidade de quem estava recebendo a atenção de um turista. Esses judeus falaram, fruto dessa treta do Salomão com a rainha. São bem, não são tão pele brunida como a Bíblia fala daquela época desse pessoal, mas são bem queimados, é uma cor diferente, é um negro diferente, está entendendo? Só para concluir, quando Moisés deixa a mulher dele e vai tirar o povo do Egito, que ele está subindo, lembra que ele casou? E se você olhar lá com quem? Com a mulher cuxita. Perfeitamente. Dessa região que você falou lá, do sul do Egito, a cuxita, que era negro também. Por isso, essa miscigenação já vem desde muito tempo. Amém. Consegue? Glória a Deus. Então, nós entendemos. É interessante isso porque muitos teólogos eles utilizam a própria ciência para falar. Uns falam que é branco, outros falam que é negro, mas de acordo com o pastor e também boa parte deles já são aceitos que eram negros, e está certo. Show de bola. Então, a gente pode entender que houve esse encontro entre Filipe e o eunuco. E enquanto eles se encontraram, Filipe observou que ele estava lendo o livro de Isaías. E ele estava lendo o livro de Isaías 53. Isaías 53. E ele fala: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. Opa! Filipe pegou e falou: opa, agora eu vou falar com ele. E com isso, ele perguntou: você sabe o que você está lendo? Ele falou: como é que eu vou saber se não tem ninguém para me explicar? É interessante como Filipe, é muito bom ver quando Deus ele usa uma pessoa, a pessoa sem perguntar nem nada, simplesmente vai. Deus manda a pessoa, vai, e a pessoa vai, e de repente na frente ele percebe o que era a missão dele. É interessante que, pastor, uma coisa que algumas pessoas falavam, que houve, quando a palavra do Senhor fala aqui, fazendo a divisão, que primeiramente seria Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra, muitos afirmam até que nessa parte de Atos 8 já tem isso, porque começou em Samaria, em Jerusalém, houve a perseguição, muitos foram dispersos para a Judéia, Filipe foi para Samaria e de repente encontrou o etíope
fazendo com que ele entendesse a mensagem de Isaías 53 que estava falando de Jesus Cristo e fosse e levasse A mensagem. confins da terra. Deu continuidade a esse trabalho. E a partir desse capítulo a gente pôde perceber que houve isso: Judéia, Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Só completando aqui, não Pode ficar bom, completando. entrando no assunto e empolga a gente. O Senhor tinha dito para eles: ó, vai descer o Espírito Santo sobre vocês. Vocês vão se tornar cheios de poder e ousadia. Quando isso chegar, eu quero que vocês viajem pelo mundo pregando. Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Confins da terra, vamos imaginar o Penorte. É uma ordem de Jesus. Poder chegou e eles foram. E eles viajaram? Não. Está todo mundo lá. Eu ir para a roça, eu ir para a Amazônia. E o missionário começou a contar aqui a situação dela na Amazônia, pregando o evangelho entre os índios. Como é que é o nome lá? Kelly Gaspar. Hã? Kelly Gaspar. Não, o nome dos índios. São várias aldeias. Bacanal. Bacanal. Bacabal. Hã? Bacabal. Não. Bacabal é a cidade do Maranhão. Não, os Bacabal. É um nome parecido. Então, só um instantinho. Ninguém quis sair. Deus permitiu então a perseguição para que o evangelho fosse difundido. Eles não quiseram sair pelo amor, saíram pela dor. Eu quero só te dizer isso. Isso repetiu em muitos países. Só que a bola da vez agora é o Brasil. O mundo espera o evangelho, um avivamento que parta do Brasil. O avivamento está vindo para o Brasil. E quando esse avivamento chegar, o dever é que o Brasil envie missionários. Se esse poder chegar e o povo não for, uma das maneiras de Deus fazer o povo ir é através de... Quem assistiu a mensagem do Cláudio Duarte, uma última que ele pôs agora, que ele postou? Você se viu? O que ele está dizendo? Preparando o povo para uma perseguição que está vindo. Se a perseguição está vindo é porque veio primeiro o avivamento. E o povo não saíram. Está entendendo? É o mesmo que aconteceu lá em Jerusalém, lá em Atos. Nós estamos para ver agora nossos dias. Dave Whitson, 40 anos, disse, eu guardo isso como se estivesse vendo agora, dizer que a bola da vez seria o Brasil, Deus ia levantar o Brasil, e muitos jovens tornariam missionários, iam pregar no mundo. E ele disse, olha, não espere mais, que naquela época os Estados Unidos mandavam missionários. Ele já estava começando a recolher os missionários do mundo, Estados Unidos. E ele disse, olha, saiba que não é mais os Estados Unidos que vai mandar os missionários. Um americano hoje para sair é muito dinheiro, muito caro. Deus vai levantar do Brasil jovens que vão fazer o evangelho barato.
40 anos atrás eu lembro disso. Guardo no meu coração, que eu espero, estou na bola, aqui eu estou na frente. Tão jovem quanto os meninos de 18 anos. Esperando esse momento. Está chegando. Ontem eu estava orando para as pessoas aqui. Quando vieram, uma irmã chegou e me deu o recado. Ela já estava falando com tanta empolgação que ela disse: já chegou o momento. Está chegando. Mas já chegou, né? Amém? Mas já chegou mesmo. Prossegue, irmão. Está muito bom. Na televisão já estão, a Igreja Lagoinha de Minas está pregando e só jovem, entendeu? É impressionante. Estão preparando essa juventude. É. Preparando. Certo? E uma mensagem, entendeu? Bem Tá muito bom. explicativa. Prossegue. Atos 1, versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Amém. E a gente pôde entender que aqui em Atos começou a perseguição. E a gente tem que levar, igual o pastor está trazendo para nós, está trazendo para a igreja. Ele, como pastor, tem que estar trazendo para a igreja. E nós também temos que estar atentos para o que está acontecendo. É interessante, eu estava conversando com o Júnior esses dias. E ele falou assim: eu me preocupo muito, qualquer coisinha que chega aqui, eu estou visualizando que a gente tem que ficar atento. E realmente, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para a igreja. Às vezes a gente está disperso, a gente está, acontece um mover de Deus na igreja, acontece uma situação que o Espírito Santo de Deus fala conosco, fala com a igreja, e de repente a gente está aqui disperso, não está prestando atenção. A gente tem que ficar atento. É isso que o pastor falou. Nós temos que observar o que está acontecendo no mundo. E a perseguição da igreja normalmente é necessária, né, pastor? Para que a gente ative isso, para que as pessoas sejam movidas para ir. E nós temos que entender que nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados se acontecer uma perseguição, se acontecer não. Que pode acontecer uma perseguição no povo. A gente pode perceber que existem algumas coisas entre os próprios jovens, situações em que as pessoas elas estão aproveitando o evangelho para querer trazer ensinamentos que não são bíblicos para os jovens, formando até igrejas que não são cristãs, que não são bíblicos. A gente está trabalhando com jovens e a gente tem visto muito isso. E a gente tem aproveitado para poder falar do Evangelho, pregar a verdade, pregar a palavra do Senhor. Nós fizemos, o pastor está sabendo, nós começamos a escola de pregadores, para a gente ensinar esses jovens. A gente não está aqui querendo, no objetivo de ensinar ele a pregar, não. O primórdio de tudo é poder fazer com que ele leia a palavra, ele entenda. E o ministério seja ativado na vida desse jovem. A gente também tem outros também, escola de levitas, temos a sala de bate-papo, do mesmo jeito que aconteceu com o Felipe, pastor. Esses dias eu estava pesquisando e Deus ele às vezes faz as coisas para que a gente possa ter um testemunho ou falar alguma coisa para complementar o que a gente está para trazer. E de repente, uma jovem que estava aqui com a gente, ela parou de vir pelo fato de ter mudado de lugar, de cidade, e aí de repente ela mandou mensagem: olha, eu não estou podendo ir para a igreja, mas eu estou acompanhando no grupo lá como é que estão as coisas, eu estou acompanhando também os capítulos que tem que ler todos os dias, porque todo dia a gente faz uma leitura diária, a gente faz um devocional diário, e de repente ela mandou mensagem para mim: mas eu estou com dúvida nisso, eu estou com dúvida nisso, e mandou um versículo de Provérbios para mim. Eu de imediato eu fiquei preocupado com aquilo, e fui lá e conversei com ela, expliquei o que aquele livro trazia, e de repente fiz um convite. Falei: vai ter culto dos jovens, vai ter Conf Betel, vai ter tudo, e trazendo, porque existem pessoas que estão lá fora, que estão longe, que mais ao mesmo tempo elas estão sedentas, elas estão precisando ouvir a palavra, pessoas estão precisando ouvir, pessoas que estão lendo a Bíblia e não estão entendendo.
E de repente, cadê as pessoas para pregar, para ensinar, para trazer orientação? Pessoas de Deus direcionadas, pessoas que leem a Bíblia, que estão cheias do Espírito Santo. Nós temos que ser essas pessoas. Se tiver pessoas ao nosso redor que precisam ouvir uma palavra, nós temos essa responsabilidade de pregar a palavra, de falar de Jesus. Amém. Muito mais com a nossa vida, muito mais com o nosso viver, muito mais com a prática do Evangelho. Mas nós precisamos, do mesmo jeito que Filipe, Deus levou, falou, ó, vai por aqui, vai pelo sul, de repente, agora você vai parar, fala com ele, e de repente ele foi indo até chegar nesse etíope, até chegar nesse eunuco, que estava lendo e não estava entendendo nada, e de repente, Deus, através de Filipe, mostrou clareza da palavra, do Evangelho, falando que é através de Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, do mesmo jeito que Filipe nos ensinou aqui, nós possamos também entender e colocar em prática. Nós temos que colocar em prática a pregação do Evangelho, muito mais com as nossas vidas, muito mais com o nosso viver. Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Eu queria fazer uma oração antes de passar para a ministração da Santa Ceia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, querido Deus e maravilhoso Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa palavra, Pai, que o Senhor falou aos nossos corações. Nessa manhã, Pai, eu te peço que nós, meu Pai, como igreja, como os teus servos, meu Pai, possamos entender o que está acontecendo no mundo, possamos entender, meu Pai, o que está acontecendo no nosso dia a dia, e que nós não fiquemos parados, Pai, mas que nós possamos, meu Pai, pregar o Evangelho, que nós possamos falar do amor de Deus, que nós possamos ser usados por Ti, meu Pai, através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para falar, Senhor Jesus, aos corações daqueles que precisam, meu Pai, ser ministrados, Senhor Jesus Cristo. Não deixe que nós fiquemos quietos, Pai, mas que nós possamos, meu Pai, sempre estar atentos, meu Pai, para a Tua voz, Pai. Nós possamos estar atentos para o que o Senhor tem a ministrar em nossos corações, para que nós possamos ministrar aos corações também. Do mesmo jeito que o Senhor nos deu, meu Pai, a Tua palavra de graça, que nós possamos transmiti-la de graça, Pai. Não deixe que nós, meu Pai, deixemos nosso coração corrompido pelo dinheiro, corrompido, Senhor Jesus, pelo pecado, Senhor Deus. Mas que nós possamos a cada dia buscar a santidade em Jesus, para viver uma novidade de vida, Pai. Que possa, meu Pai, nas vidas em que nós pregarmos o Evangelho, nós falarmos de Jesus, possa gerar uma verdadeira conversão, que tudo que sair da nossa boca possa gerar vida e não morte, possa gerar transformação, Pai, porque o que sai da nossa boca, Senhor Jesus, é o que o nosso coração está cheio, e que o nosso coração possa estar cheio de Ti, Pai, cheio da Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, eu coloco nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas mentes, e que possa, meu Pai, sempre estar gerando transformação, Pai. Não deixe que nós sejamos corrompidos pelo mundo, Pai. Não deixe que nós, meu Pai, sejamos corrompidos, meu Pai, pelo pecado. Mas que nós possamos viver uma vida, meu Pai, de busca, de santidade, de arrependimento, de uma verdadeira conversão, Pai. Algo que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, a cada dia estar glorificando o Teu nome e dando testemunho de Ti, Pai. Porque Tu és Senhor das nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa mensagem, Pai, e que seja feita a Tua vontade, meu Pai, a cada dia que nós possamos praticar, Pai, tudo que nós estamos aprendendo, Senhor Jesus Cristo, nessas manhãs de domingo, Pai, em nome de Jesus, amém. Pastor Henrique, Pastor Luiz. Aleluia. Glória a Deus.